nossa área de trabalho. Primeiramente, como eu disse na nossa aula de exercício prático 1, nós sempre devemos montar um banco de dados, beleza? O que eu vou montar nesse banco de dados? Eu vou fazer uma tabela de idade. Primeira coisa, colocar o título da tabela. Coloquem tabela de idade. Apertem o Enter para selecionar a célula de baixo. Eu gosto sempre de pular uma linha, então aperto o Enter mais uma vez. No A3, nós vamos colocar agora os rótulos das colunas. Como eu preciso colocar as idades, então eu preciso ter nomes e idades. Vamos colocar então o rótulo nome, ou seja, na coluna A vão ficar apenas os nomes. Vou apertar o Tab para ir para a célula da frente, ou seja, para o B3. E eu vou colocar o rótulo idades. Observem que eu separei. Eu não coloquei o nome e a idade numa mesma célula. Também faça isso. Não misturem dois dados diferentes numa mesma célula. Eu já vou montar um banco de dados com apenas 5 nomes, 5 idades e já eu volto para nós iniciarmos as nossas funções. Beleza, gente. Então aqui já foi montado o meu banco de dados. Já estão todos os nomes das pessoas, nesse caso, e todas as idades dessas pessoas. Beleza? Isso é simplesmente a montagem do banco de dados. Vocês sempre têm que fazer isso. Todas as informações que vocês forem utilizar na planilha, vocês têm que jogar em um banco de dados. Ou seja, jogar nas células. E embaixo agora, eu quero saber o total dessas idades. Somar todas as idades. Vamos colocar então o rótulo total. Também se atente que se eu quero fazer o total de todas as idades, é muito mais fácil que eu coloque esse total logo abaixo da coluna das idades. Então, logo aqui. Se eu pegar esse total e jogar para cá, eu tenho que escrever total das idades. Porém, a interpretação da minha planilha fica um pouco mais difícil, beleza, gente? Então, coloquem sempre o dado de uma maneira bem fácil para visualização. As funções também são cálculos. Todo cálculo nós iniciamos com igual. Coloquem o igual. Existem uma variedade finitas de funções, porém são centenas. A função que nós vamos realizar cálculos de adição é a função soma. Então nós colocamos igual e escrevemos a palavrinha soma. Vocês podem observar que surgiram várias palavras aqui embaixo. Ou seja, são várias funções que se iniciam com a palavra soma. No caso aqui, nós vamos usar o soma mesmo, só o soma, pois ele vai somar todos os números em um intervalo de células. É isso que nós queremos fazer. Colocamos o igual, escrevemos a palavrinha soma, que é a nossa função. A próxima regra é o seguinte: sempre depois de uma função, nós devemos abrir parêntese. Então, Shift 9, nós abrimos o parêntese. Isso é uma regra, gente. Coloca o igual para iniciar um cálculo. Colocamos o nome da função, que no caso foi o soma, pode ser qualquer outra função. E logo depois da função, nós abrimos parêntese. Isso é uma regra para todas as funções. Fazendo isso, aqui embaixo, ele já vai me mostrar o nome da função, que é a função soma, e dentro dos parênteses, quais são os argumentos. Nós precisamos do número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, 3 pontinhos. Por que 3 pontinhos? Eu coloco quantos números eu quiser. Próxima dica. Dentro da função soma, não utilizem, em hipótese alguma, o sinal aritmético de adição, ou seja, o sinalzinho de mais. Porque senão você vai estar fazendo dois serviços do mesmo jeito. Tem gente que faz da seguinte maneira. Isso é uma redundância no Excel. Ou seja, você está repetindo algo sem necessidade. Se você já mandou o Excel somar, não há necessidade de colocar o sinalzinho de mais. Porém, se você fizer dessa maneira e apertar o Enter, o Excel vai realizar a operação de soma. Mas você está perdendo tempo fazendo tudo da mesma forma e colocando dentro de uma função.
Então essa maneira está errada. Não façam assim. Eu só fiz para te ensinar que isso é errado. Vamos fazer agora da maneira correta. Selecionem, apertem o delete e vamos lá novamente. Como é um cálculo, iniciamos com o sinal de igual, colocamos a função, que é o soma. Sempre depois da função nós vamos abrir parênteses. O primeiro argumento que ele pediu é o num1, que no caso é a primeira idade, é o 22. Clicamos sobre a célula. Apareceu o B4 lá dentro. Dentro da função soma e de várias outras funções, nós utilizamos dois sinais. Porém, não são sinais aritméticos e muito menos relacionais. São sinais usados no português, ponto e vírgula e dois pontos. Quando eu utilizo o sinal de ponto e vírgula, eu estou falando para o Excel. Você vai somar o B4, ponto e vírgula. O Excel entendeu. E vou clicar lá embaixo na idade do Elian, 18. Eu estou pegando apenas as duas células, 22 e 18. Se eu preciso também somar a idade da Maria, eu coloco mais um ponto e vírgula, e clico na idade da Maria, 18. Quero colocar a idade do Márcio, ponto e vírgula, clico na idade do Márcio. Quero colocar a idade da Josiane, ponto e vírgula, clico na idade da Josiane. Então, o ponto e vírgula ele vai pegar de uma em uma célula. E eu posso pegar em intervalos separados, ou seja, em intervalos alternados. Coloquei todo mundo, fechei o parênteses e dou Enter. Beleza. Dentro da função soma, nós utilizamos ponto e vírgula ou dois pontos. Porém, como nós podemos observar, apertamos F2, com o ponto e vírgula ficou muito grande do mesmo jeito. Nós tivemos que ir célula por célula. Então, se você pegar um banco de dados com 5.000 itens, você vai demorar muito para clicar nas 5.000 células. Por isso, tem o outro sinalzinho que é o dois pontos. Vamos apagar todo mundo, deixar só o soma com parênteses. Agora, eu tenho uma sequência de dados, um embaixo do outro. Por isso que é muito importante, antes de você iniciar uma planilha, que você se pergunte o que eu preciso e como eu preciso. Pense na sua planilha primeiro e depois comece a fazer ela. Nesse caso, eu já imaginei um dado embaixo do outro, que assim vai facilitar a minha vida dentro do Excel. O que eu quero fazer? Eu preciso somar todas as idades, ou seja, do 22 até o 18. O que eu vou fazer então? Clico na primeira célula, que no caso é onde está o 22, que é a célula B4. Se eu quero de uma célula até a outra célula, ou seja, até a última célula, eu coloco então dois pontos, Shift, dois pontos. E agora eu clico na última célula, que no caso é a idade do Elian. Quando eu clicar, o Excel automaticamente já pegou um intervalo inteiro, do B4 até o B8, ou seja, todas as células. Quando eu fechar o parênteses e apertar o Enter, ele vai fazer a somatória, da mesma forma do ponto e vírgula, porém, muito mais rápido, muito mais prático e muito mais dinâmico. A função soma, então, é uma função básica que faz a operação de adição. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Veja o vídeo novamente, mas muito obrigado pela sua atenção. Até a nossa próxima aula. Valeu, é nóis, tamo junto!